Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O texto sobre o qual vamos meditar hoje fala de uma época em que Deus não se comunicava mais tanto com o povo, porque as lideranças religiosas, os sacerdotes do templo, não observavam mais a palavra e a vontade de Deus. E diante de tal situação, Deus toma uma decisão, conforme podemos ler em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10, que eu passo a ler agora. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois, o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Meu amigo e minha amiga, Samuel era filho de Elcana e de Ana. Ana não podia engravidar. E um dia no templo de Siló, Ana colocou toda a sua aflição diante de Deus, prometendo que, se engravidar, dedicaria a criança a Deus por toda a vida. Ana engravidou e deu à luz um menino que recebeu o nome de Samuel. Quando desmamou, Ana o levou para o templo de Siló, assim como havia prometido a Deus. Samuel cresceu dentro do templo e foi introduzido, ainda menino, no serviço litúrgico do templo, além de cuidar da Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, e da lâmpada de Deus. Nessa época, os filhos do velho sacerdote Eli
também eram sacerdotes. E as celebrações estavam sendo degradadas pelos sacerdotes, os filhos de Eli, por causa do comportamento indigno deles diante de Deus e diante do povo. E por causa dessas e outras atitudes, que se você quiser, você pode ler lá em 1 Samuel, você vai achar outras atitudes desses sacerdotes, Deus não se manifestava mais. Deus estava em silêncio, porque os sacerdotes colocavam em primeiro lugar as suas próprias vontades e interesses, e não a vontade de Deus. E nesse contexto, Deus chama o menino Samuel. Samuel que nem conhecia Deus. E por isso, Samuel achou que era Eli quem o estava chamando. E já velho e cego, Eli então orientou Samuel, dizendo que, quando fosse chamado novamente, ele deveria responder: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Deus então apareceu ao lado de Samuel e o chamou novamente. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está escutando. Mesmo sendo uma criança, Samuel entendeu que ele está no templo de Siló, não para servir aos seus próprios caprichos, mas para servir e ser fiel a Deus que confiou nele, que o chamou para ser o seu representante junto ao povo. Deus volta então a se comunicar com as pessoas por meio de um menino. Em Samuel, a palavra de Deus vai se tornar ativa novamente entre as pessoas. Deus quebra o silêncio, chamando um menino no qual Deus confia e tem certeza de que será um fiel profeta que vai falar aquilo que Deus quer, que mostrará com sua vida e atitudes a presença de Deus entre o povo. Assim, meu amigo e minha amiga, como Deus silenciou naquela época por causa dos sacerdotes do templo de Siló, Deus pode silenciar hoje também, quando a sua vontade não é realizada, quando colocamos as nossas vontades, as nossas prioridades em primeiro lugar e deixamos a palavra de Deus de lado, sem ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quando o amor é vencido pelo ódio, a verdade pela mentira, a solidariedade e partilha pelo egoísmo e ganância, a paz pela vingança, quando a criação de Deus é destruída, Deus, meu amigo e minha amiga, silencia não por sua própria vontade, mas por causa de nossas atitudes que calam a palavra de Deus entre nós. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. Ele não desiste de conversar conosco. E por isso, como lá no Antigo Testamento,
ele escolheu o menino Samuel. Deus escolheu um menino. E por meio desse menino, nascido em Belém, Jesus Cristo, Deus inaugurou e selou a comunicação conosco para sempre, chamando cada um de nós, pessoas imperfeitas, para cuidarmos, assim como Samuel, da sua presença entre nós, para mantermos, como Samuel, a lâmpada de Deus acesa, a palavra de Deus acesa, mostrando com nossas vidas que Deus está entre nós. E assim como Deus confiou em Samuel, ele sabe, e isso é muito importante, ele sabe que pode confiar em você, pode confiar em mim, pode confiar em nós. Ele pode contar conosco. Por quê? Porque nós sabemos cuidar de quem precisa de ajuda. Porque nós sabemos aconselhar alguém que está desnorteado. Porque nós sabemos cuidar da criação de Deus, zelar pela vida. Porque conseguimos olhar e ouvir com atenção as pessoas para entender as suas angústias e os seus clamores. Mas Deus também chama pessoas que nós menos esperamos, como ele chamou o menino Samuel. Como também o menino Jesus na época, ninguém esperava que Deus iria se revelar naquele menino, no Cristo, o nosso Salvador. Então Deus chama pessoas que a gente menos espera. Ele pode chamar uma criança, um mendigo, alguém que encontramos na rua, um frentista, um caixa de supermercado, um balconista. Qualquer pessoa. E o chamado de Deus, ele é inconfundível. Quando Deus chama, não tem como a gente voltar atrás. Porque o chamado de Deus aponta para o Cristo da cruz e as suas atitudes. Porque o chamado de Deus nos movimenta em direção às pessoas que precisam de ajuda. Um chamado que nos deixa inquietos diante das injustiças. Nos anima a uma vida de fé que se torna ativa no amor ao próximo. Nos anima a praticarmos a bondade, a misericórdia e a inclusão. Nos anima a uma vida de oração, de respeito, de perdão mútuo. Então, meu amigo e minha amiga, Deus espera que estejamos dispostos a não servir a nós próprios, mas servir a Ele. Cada um de nós é um modo de Deus dizer a sua palavra. E como seus porta-vozes, Deus espera que saibamos distinguir a sua voz, assim como o velho e cego Eli, sem confundi-la com a voz daqueles que produzem e mantêm uma estrutura voltada para os seus próprios interesses. Que estejamos sempre prontos e convictos em responder a Deus. Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Pode compartilhar com quem você quiser, pode deixar seu comentário e eu faço mais uma vez a propaganda, né? Eu tenho um canal no YouTube, Pastor Willi Topfer. Se você quiser se inscrever nesse canal, você é bem-vindo.
e nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!